A lei que protege crianças e adolescentes na internet, ela está em vigor. É o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que vai, inclusive, impor novas regras para plataformas de jogos, sites e também nas redes sociais. A Maria Maciel vai trazer os detalhes sobre toda essa situação. Vamos ver juntinhos. Ver o Manuel brincando no totó é comum, mas a Amanda lembra que antes não era assim. O filho de 7 anos era viciado em celular e não desgrudava da tela. Em torno de 2 aninhos ele já tinha tela, já assistia, então nessa idade é muito difícil. Quando ele pega o vício é muito difícil você controlar. Então não vou mentir que teve uma fase que eu meio que relaxei. E eu fui deixando, até que chegou um ponto de não ter controle mais. Quando eu pegava, o celular descarregava, ele entrava em desespero. Quando se deu conta do que estava acontecendo, cortou o uso do smartphone. Foi bem difícil no início, era choro, desespero. E aí eu comecei a controlar e hoje, graças a Deus, eu tenho um total controle dele. Quando eu tiro, ele já entende. O Manuel, no começo, não gostou, mas agora entende e segue o combinado. Quando a minha mãe dizer tá bom, eu respeito. A Amanda também tem uma filha adolescente de 13 anos. Com a mais velha, a preocupação é com o uso das redes sociais. Hoje eu tento controlar mais. Quando é semana de prova, eu evito deixar ela tocar, mexer. Então a gente tem que orientar e estar sempre de olho, porque é bem difícil nessa idade e nos tempos de hoje também, né? Muitas mães devem se identificar com a história da Amanda. Isso porque hoje em dia as crianças têm acesso cada vez mais cedo às novas tecnologias. Estudos já apontam que o uso excessivo de telas causa uma série de danos à saúde física e mental. Mas o que também preocupa é o risco à segurança nesse ambiente digital. Nesse ponto, o Brasil avançou. Já está em vigor a lei que protege crianças e adolescentes na internet. Conhecida como ECA Digital, essa lei estabelece uma série de regras. Um dos pontos principais da lei é o do dever das plataformas de jogos, sites e redes sociais. Porque antigamente, o que é que a gente tinha na prática? Acontecia o fato e havia reação. Porque já existiam alguns filtros, né, das ocorrências, principalmente de apologia ao crime, de conteúdo de abuso sexual, exploração sexual. E aí as plataformas, em alguns casos, notificavam, né, a polícia e a polícia adotava os mecanismos. Agora, a plataforma ela já tem o dever de prevenir. Ou seja, assim, o que quer dizer isso, né? Assim, ela vai, assim, promover o que a gente chama uma segurança por desenho. Ou seja, o próprio design de construção da plataforma, ela vai ter o conteúdo de tentar prevenir, de tentar cuidar das crianças e adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis. A nova legislação traz também outras proibições. Agora, a plataforma ela é obrigada a verificar se de fato a pessoa tem aquela idade. Né, e criar mecanismos para essa verificação, além do que os controles parentais, assim, por exemplo, criança ou adolescente com menos de 16 anos, ela só pode ter uma conta vinculada de um responsável legal, isso é muito importante também, porque a gente sabia que existiam os controles parentais, mas eles não eram tão efetivos ou não eram tão utilizados. A delegada reforça que, apesar da lei, a responsabilidade dos pais permanece. O monitoramento do que a criança ou adolescente está vendo na internet é fundamental. E muitos pais acreditam que assim, o perigo é estar, por exemplo, na rua com o celular e ser roubado. Só que muitas vezes o perigo está dentro de casa, mesmo que a criança esteja dentro de casa, num quarto fechado, mas com acesso a todo tipo de conteúdo. Aí tem os perigos de violência sexual, de violência psicológica, né, de até uma violência física, porque muitos encontros, a gente encontra isso na prática, nas ocorrências nas delegacias, são marcadas por via plataformas. E aí, além desses danos, a gente sabe que também existem vários estudos de psicólogos falando que cada vez mais, vamos dizer, o uso frequente e sem filtros de tela geram danos, sim, psicológicos.